Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, fechando o ano de 2021, já abrindo as portas para 2022. É uma retrospectiva e também um vídeo de esperança, de perspectivas aí para o ano que está chegando, que está nascendo 2022. Falo aqui em nome de Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, lá no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Também Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99 782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Um abraço também para o pessoal do Cicobi Animais Metropolitana, que é apoiador do Esporte em Destaque, que volta no próximo dia 17 pela Boc News TV. Bom, antes de mais nada, meus caros, dizer o seguinte: quem acompanhou a nossa live desta quinta-feira, a gente entrou lá todo feliz e contente com a história do Natan, né? E eis que tinha surgido a notícia de que o Natan interessaria aí também ao Fluminense. Aí logo depois até o Fortaleza a gente ficou sabendo, e o rapaz está com as propostas na mão, as 3 propostas, né? O Atlético Mineiro deixou ele resolver. Então vamos aguardar uma oficialização aí nas próximas horas. Dizem que o Edu Dracena conversou bastante com o Natan, que convenceu-o a jogar no Santos. Tomara que isso aconteça. Se ele optar por outra alternativa, não dá nem para dizer que a diretoria não fez o papel que cabia a ela, porque ela tentou, vai botar dinheiro para o empréstimo e para um salário acima talvez do esperado. Agora fica a palavra do jogador. Se ele deu a palavra ao Edu Dracena, acredito que jogará no Santos. Se não deu a palavra, vamos ver se ele aposta aí no projeto do Santos de médio prazo ou se ele vai para o imediatismo de jogar a Libertadores no Fluminense e no Fortaleza, com todo respeito, 2 times que não vão chegar longe na competição. Mas enfim, cada um é cada um. Tem companheiros dizendo, como o Fabiano Fará, que está tudo certo. Tem companheiros como o Lucas Mussetti dizendo que está em compasso de espera. Então eu acho que a gente tem que realmente aguardar, porque na semana que vem deve ter oficialização do Bauerman, do Bruno Oliveira e tomara que também do Natan. Esse final de ano do Santos foi só mais uma amostra, uma prova de como as coisas foram difíceis nesta temporada e tendem a ser novamente em 2022. Não queria aqui falar para vocês, olha, não tenho esperanças e tal, né? Porque o nosso papel como torcedor é sempre ter esperança, acreditar que algo milagroso possa acontecer, como já aconteceu na história recente do clube. Apesar de eu achar que cada vez menos isso vai acontecer, porque hoje quem não tem dinheiro, estrutura e organização não consegue se reabilitar dentro do universo do futebol e principalmente conquistar vitórias e títulos. Isso que infelizmente uma parte importante da torcida do Santos ainda não entendeu, que se enfiar os pés pelas mãos agora para dar uma resposta ao imediatismo de alguns, você não reconstrói o clube no médio prazo. Porque se a coisa caminhasse nesse ano 2022 e nos próximos, como estava caminhando até pouco tempo atrás, o Santos ia na sequência de clubes aí como Cruzeiro, Botafogo, que agora precisam desesperadamente vender os seus departamentos de futebol para poder, quem sabe, voltarem a competir aí em nível de igualdade, talvez, com outros clubes. Então, assim, o que nos diz a informação dos bastidores, o que a nossa experiência no futebol também apresenta. O Santos já viveu ciclos em que ele se recuperou colocando o pé no chão, como foi em 95. Ele se recuperou quando ele apostou mais em jogadores que ele formava do que quando ele contratava. Em 2000, o Marcelo Teixeira contratou o Rincon, o Valdo, o Márcio Santos, o Carlos Germano. Depois, em 2000, ainda trouxe o Edmundo, enfim, outros jogadores que o Santos não conseguiu. Vocês imaginem se o Santos tivesse vencido o Corinthians naquela semifinal de 2001 e ganho do Botafogo de Ribeirão Preto na final do Campeonato Paulista, talvez a geração de 2002 não tivesse surgido. E aquela geração de 2002 foi a que renovou a torcida do Santos, né? Que agora são os meninos que estão dando
entrevistas aí para as pesquisas, porque eles podem. Essa geração é que fez a renovação da torcida do Santos, como a do Neymar e do Ganso depois mais à frente. Então, a história está aí para mostrar que quando o Santos botou muito dinheiro, mesmo quando não tinha, e investindo para dar uma satisfação para o torcedor de forma passional, isso virou uma bola de neve. Aí vieram os meninos, talentos, o dinheiro entrou com as vendas deles e se pagou o prejuízo de jogadores que ficaram atrás. E outros prejuízos mais à frente não conseguiram ser recuperados. Leandro Damião, né, e outros aí na história do Santos, história recente que todo mundo sabe, eu não preciso ficar aqui repetindo. Então assim, 2021 foi um ano que mostrou que a gente precisava passar pela dor que a gente passou, pela dificuldade que a gente passou. E eu acho que a gente ainda vai ter uma dificuldade grande em 2022, não tanto quanto em 2021. Porém, é possível atravessar essa tormenta de uma forma um pouco mais tranquila. Você tem como dar uma equilibrada no seu navio. A diretoria do Santos, que tem um trabalho muito sério, e eu me lembro de antes da eleição, conversando com um oposicionista do Andrés Rueda, ele falou assim para mim, olha, apoio outro candidato, mas se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que trata-se de uma pessoa honesta. Foi palavra de um oposicionista ao Rueda, falando que ele é um cara honesto. Isso não deveria ser uma virtude, deveria ser obrigação de todos. Mas no futebol, infelizmente, diante do comportamento em geral, de muita gente que só quer se aproveitar do futebol e fazer amigos por interesse e depois pegar esses amigos e colocarem também para se aproveitar do futebol, né? É o tipo de dirigente que é um ponto fora da curva, que precisa ser respeitado, né? A figura humana precisa ser respeitada. Eu vejo certos adjetivos, certas colocações em relação à pessoa do presidente que eu acho que não são respeitosas nem dignas, porque afinal de contas o cara está tentando fazer o melhor, está trabalhando. Mas isso não quer dizer que ele não erre. Ele e os integrantes do comitê de gestão erram muitas vezes e mostraram isso no futebol. Quando, por exemplo, lá no Campeonato Paulista de 2021, trouxeram um técnico super capacitado, que era o Ariel Holan, disseram para ele, olha, a gente não tem dinheiro para contratar, nós vamos apostar no Campeonato Paulista para fazer laboratório. Mas não brifaram o cara. Não chegaram para ele e disseram assim, olha, mas é o seguinte, contra o Corinthians não dá para ser o time C, tá? Não dá para deixar para a última rodada para a gente escapar do rebaixamento. Não pode ser assim. E aí fez falta o staff do futebol. Um staff meio mambembe que estava dentro do clube. Vamos aproveitar pessoas da gestão anterior. Futebol tem cargo de confiança. E clube tem cargo de confiança, especialmente no futebol. Em outros setores você até pode ver se o fulano é competente, se ele pode ser mantido. No futebol não dá. Então a diretoria do Santos aprendeu da pior forma. Trouxe depois o Fernando Diniz, que começou bem, mas faltou talvez aí um cara como é o Edu Dracena para falar no cara, seguinte, você não pode gritar com os caras assim. Você não pode tratar o jogador assim. Você perde o grupo, né? Enfim, os jogadores obviamente que não falam abertamente sobre isso e tal, elogiam o Diniz, o Ângelo elogiou o Diniz, enfim, os caras elogiam, né? Mas a gente percebia que o inconsciente fez com que aquele momento do Santos não desse certo. O Santos escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista, apostou numa ideia de sequência com o Diniz em termos de pensamento de futebol, como era do Ariel Holan, e muita gente já dizia, olha, esse time não pode jogar ofensivamente, ele precisa fechar a casinha e se defender. O Santos só percebeu isso quando aparentemente caminhava para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Antes disso, sendo eliminado de forma pífia da Libertadores, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. A Copa do Brasil foi até um pouquinho depois. O Carille já tinha chegado. Então veio o Carille para mudar o jeito do Santos jogar, para ser reativo, para ser mais forte na defesa, para fechar a casinha com 3 zagueiros, liberando laterais, mudando posições, e o Santos foi competitivo, fez um segundo turno muito bom, foi à Copa Sul-Americana, chegou à última rodada até com possibilidade de Libertadores, escapou do rebaixamento, e os jogadores rendendo em posições diferentes. Então, o fim de 2021 deixou uma sensação importante para 2022. E isso que eu, às vezes, me pego com gente que fala, vai ser pior 2022 do que foi 2021. Olha, dessa vez a gente cai. Não concordo com isso. Por quê? Porque alguns jogadores
farão a pré-temporada. O trabalho do técnico vai ter continuidade, que não acontecia desde o Dorival 15 para 16. Então você vai ter um técnico já entrando, que nesse momento de virada do ano, ele está lá com a família dele, tá, mas ele está pensando, está conversando com o Rueda, com o Edu Dracena, né? Tá vendo aí pro dia 10 na representação, quem que vai contar que na segunda-feira vai estar assistindo a base jogando, o Sub-20 na Copinha? Opa, eu já estou de olho nesse aqui, acho que já vou trazer para o campeonato estadual. Importante a continuidade do técnico. Pré-temporada com esse treinador. Jogadores que tiveram vários problemas físicos ao longo do ano e que precisam agora ter um período de adaptação, já tiveram de descanso, de adaptação e de recuperação. Velasquez, por exemplo, que é titular do time. Léo Batistão, que eu sempre falo, o cara, não é possível que as pessoas achem que um sujeito que joga 9 anos no Campeonato Espanhol é ruim de bola. Ele pode não ser um super craque, mas é um jogador que pode ser muito útil ao Santos. Não tem comparação, por exemplo, o Raniel com o Léo Batistão, né? A gente está falando de um jogador com um histórico de futebol internacional. Então acredito na recuperação do Léo Batistão. Acredito que se o Marinho ficar, ele vai se recuperar, né? Porque teve aquela barbeiragem que fizeram na perna dele também aí, né? Na temporada. Acredito que o Sanches também, depois da lesão de ter voltado como voltou e tal, com pré-temporada e sendo usado de forma inteligente, vai ser útil. Você tem a volta do Jobson, você vai ter uma definição de Lucas Braga, olha, se continuar 3 zagueiros você vai ser ala. Felipe Jonathan, se continuar nesse esquema você vai ser meia. Os meninos, o Pirani, o Kaique, que jogou muito nessa temporada, o Ângelo, eles vão vir de outra forma. O próprio Balieiro, que compõe o elenco, o Kevin Maltos, que está voltando de lesão, o Sandri, que é um baita jogador, que a gente não contou com ele nesse ano, é titular do time, o Zanocelo, que entrou, apesar de algumas críticas, cresceu. O Santos tem uma estrutura, tem uma espinha dorsal, precisa resolver alguns detalhes pontuais. Se o Natan for o camisa 10, ótimo. Se resolverem o Marcos Leonardo, eu ainda tenho essa esperança. O Santos não precisa nem trazer centroavante, na minha opinião, né? Então as coisas elas vão caminhar. Então, que a diretoria tenha aprendido que ela precisa se ajudar. Ela até fez esse movimento, mostrou isso na tentativa de contratação do Natan, na negociação pelo Natan. Então, com o Edu Dracena que está aí fazendo trabalho, demorou, mas chegou, o cara está fazendo trabalho, com o técnico tendo continuidade, com os jogadores que eu já citei aqui, reabilitados, preparados, com entrosamento, o Santos vai ser melhor em 2022 do que foi em 2021. Vai ganhar alguma coisa? Não sei. O foco é Campeonato Paulista, que é o primeiro campeonato do ano, e Copa Sul-Americana, que são as competições que o Santos pode ganhar. As que ele for bater de frente contra Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, fica muito mais difícil. Até com outros times que estão mais estruturados, até o próprio Corinthians, o Internacional, mas o Santos vai competir. O Santos não vai brigar lá embaixo na tabela do campeonato. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Então a minha mensagem para o torcedor é uma mensagem talvez que possa parecer um pouco dúbia, mas não é. A de que tenha tranquilidade. O caminho que o Santos está trilhando é o correto para ele ser competitivo sem loucura, né? Mas temos condições de fazer melhor em 2022 do que fizemos em 2021. E quem sabe numa dessas, porque quem diria que o Santos ia disputar a final da Libertadores de 2020, por que não? Por que não, né? Beliscar um desses torneios que eu falei, ou até mesmo a Copa do Brasil, competição que é de mata-mata, numa dessa chega e a coisa pode dar certo. Então, meus caros, é isso. A mensagem que eu deixo para o torcedor do Santos é: tenha tranquilidade, saiba que a dificuldade ainda vai existir, mas tenha fé, torça, porque só reclamar e dizer ai vai cair, ai vai ser pior, isso não ajuda a nada. Por exemplo, seja sócio do clube, ajude o clube. Eu sei que muitos estão esperando lá o plano de R$10, mas quando abrir, o Santos, eu estava vendo outro dia, no tempo do Neymar, chegou a ter 65 mil sócios. Sabe? Precisa ter esse trabalho, né? Precisa ter esse trabalho de incentivar o torcedor, mas o torcedor também precisa entender o momento que o clube vive, precisa desse apoio. Então, quem puder seja sócio, eu sei que a dificuldade econômica para muitos é grande, às vezes R$10, R$27 faz diferença, mas para aqueles que têm essa possibilidade, ajudem o clube neste momento. E aí eu imagino, quero crer que também com uma parte importante da dívida do Santos sendo equacionada em 2022, 2023 a gente vai ter um cenário
extremamente mais favorável em termos de futebol. Então, que o torcedor tenha tranquilidade, mas tenha fé e tenha esperança, tá certo? Bom, antes de fechar este nosso vídeo, eu vou desejar aqui a todos um 2022 com os melhores votos possíveis. Eu sempre peço, né, para você que está conhecendo o trabalho agora, se inscreve no canal, tá certo? Ativa o sininho para receber notificações, deixa o like no vídeo que é importante também para o nosso trabalho ser mais recomendado. Se você quiser pode virar membro do canal, pega o link sempre do nosso vídeo aqui, compartilha lá na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo. Nos vídeos gravados também tem aquela opção ali embaixo, ó, amei, tá certo? Você vai lá, se você amou o nosso vídeo, né? Se você gostou do nosso vídeo, você vai lá e... amei não, valeu, né? Amei, valeu, tem lá um valeu. Você pode entrar lá no valeu e deixar a sua contribuição aqui para o canal 10, tá certo? Então, meus caros, repito, este é o nosso último encontro em 2021. Agradeço demais a todos pela audiência, pela companhia, pelo crescimento do canal, apesar das dificuldades, né? Começamos as nossas lives esse ano, aproximamos um pouco mais o nosso contato, a nossa relação, a minha com vocês aí do outro lado. Agradeço as mensagens, as pessoas inteligentes que sempre debateram o Santos comigo em alto nível. Infelizmente não são todos que pensam assim, e eu vou continuar aqui fazendo meu trabalho de forma honesta, sem caça-clique, sem sensacionalismo, sem, enfim, práticas de comunicação que eu não recomendo. Eu faço meu trabalho da mesma forma e é assim que eu pretendo continuar neste ano de 2022. Então, agradecer a todos. O produtor hoje também não está aqui comigo, o último dia do ano, está numa correria organizando umas coisas aí. Então ele deixou um abraço para todos e eu também deixo esse abraço especial para vocês, desejando, primeira coisa neste ano de 2022, primeira coisa para vocês, paz. Paz é muito importante, eu descobri isso na vida. Porque quando você não tem paz, a tua saúde fica deteriorada. Então a gente pede saúde, claro, saúde, a gente quer ter tratamento de saúde bom, serviço de saúde bem feito, bons médicos, bons enfermeiros, saúde importante, né? Você se cuidar da sua saúde, mas ter paz é importante para que a sua saúde não seja prejudicada. Então eu desejo que todos tenham muita paz. Com ela vem a saúde, e com a saúde e com a paz a gente tem força, energia para correr atrás do trabalho, do emprego, dos nossos objetivos, do retorno financeiro, para que a gente possa ser mais feliz, tá certo? Então é isso. Me despeço de vocês neste ano de 2021, agradecendo demais, do fundo do coração, porque sofremos, choramos, sorrimos e ficamos aliviados no final, porque felizmente o Santos não nos envergonhou, né, com uma ida à segunda divisão. Tá certo que perdemos uma Libertadores no começo deste 2021, relativa a 2020, mas enfim, nas derrotas que muitas vezes a gente aprende as lições. Que no Santos tenham aprendido algumas lições e que elas possam ser aplicadas em 2022. Então, reforço o desejo de feliz ano novo a todos, que 2022 seja um ano repleto de realizações, paz, saúde e muito trabalho para todos, tá certo? Meus caros, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até 2022. Tchau, pessoal.